Rossini, meu amigo, você não é fraco, hein, Rossini? Você é o primeiro já a chegar aqui, meu amigo. Que coisa interessante. Sejam bem-vindos, meus amigos. Eu vou aguardar o Rogério aqui acenar para a gente já preparar o terreno. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Como sempre, faremos uma reflexão interessante aqui, muito importante. Só vamos ver o Rogério aqui. Ainda não vi o Rogério. Muito bem. Estamos juntos, senhor Rossini. É isso aí, meu amigo. Só estou guardando o Rogério aqui para a gente fechar o painel aqui. Muito legal. Rogério Alves. Ok. Muito bom. Acho que o Rogério vai entrar já. Estamos, pessoal, arrumando aqui ajustando os ponteiros. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito legal. Pessoal, só vamos aguardar um pouquinho aqui. Já começa. Já iniciamos. Bom, ainda estamos um pouco adiantados, né? A gente faz um ajustezinho de alguns minutinhos antes para poder muito bem, só um minutinho. Acho que o Rogério não está conseguindo. Eu estou desconfiado que o Rogério hoje tem um problema de internet. Muito bem, vamos ver. Aguardando o Rogério Alves, vamos ver. E aí, Gilson, tudo bem? Tudo bem? Levando um susto aqui, né? Eu entrei aqui, daí a tua imagem sumiu, agora tá tudo bem, estamos aí. Vamos ver. Pessoal já chegando em peso, hein, Gilson? Realmente. Vamos fazer uma reflexão de novo interessante aqui. Você sabe que teve muitas observações, né, em função do trabalho que a gente fez na semana passada. Então, sim, é verdade. Nós temos que repercutir um pouco aqui hoje também, né? E é o que a gente vai fazer. E não podia ser diferente, né? Depois de tanta reflexão, tantas observações, tanta gente fazendo comentário, a gente não podia fazer diferente. Tinha que dedicar esse encontro de hoje. A gente ainda não sabe como é que vai ser o próximo da semana que vem, mas o de hoje, com certeza, a gente tem que repercutir um pouco a respeito da nossa jornada, né? Passado, presente e futuro das farmácias brasileiras, sem dúvida nenhuma. Teve muita repercussão, Rogério, né, Gilson? Teve muita pergunta, muita dúvida, né? Mas a gente vai falar. Os nossos amigos estão chegando, dando boa noite aí, pessoal do Rio Grande do Sul, boa noite. Rossini, o João Augusto, abraço. Rossini foi o primeiro a chegar aqui hoje. Eu não sei qual é o truque que ele faz, que ele é o primeiro para entrar sempre, entendeu? Que legal. Muito obrigado pela presença, viu, pessoal? Obrigado, Rossini, obrigado, João, por vocês prestigiarem o nosso trabalho. A turma da Sanara em peso nos assistindo, muito obrigado pela presença, viu? São 20 horas, né, Gilson? O horário da gente dar start, né? Então, oficialmente, acho que a gente pode dar uma boa noite, né? Então, pessoal, muito obrigado, né, pela presença. Nós estamos novamente aqui numa live ao vivo, né, pelo Instagram. Hoje, repercutindo mais um pouco, tirando dúvidas, conversando um pouco mais
né, sobre a jornada. Foram 3 dias muito especiais, né, falando sobre o passado, o presente e o futuro das farmácias brasileiras. E foram 3 dias bastante intensos, né? Teve muitos comentários, muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre algumas dúvidas principais que o pessoal nos encaminhou, né, nos enviou. Então, se você que está nos assistindo também quiser fazer alguma pergunta aí ao vivo, pode fazer a sua pergunta, a gente vai tentar encaixar, né, Gilson, para ir respondendo. Hoje é mais um bate-papo, uma interação, né, mas é realmente para tirar mais dúvidas, né, fazer mais reflexões sobre aquilo que foi conversado nesses 3 dias, né, então vai ser bem bacana. E, bom, Gilson, eu já vou começar, tem várias perguntas aqui que eu marquei, que eu anotei, né? O pessoal bombardeou aí de questionamentos, né? Eu marquei algumas, assim, principais, né? Mas uma pergunta que eu não tinha te feito, o que te inspirou, né, a abordar temas que foram, assim, na verdade, assim, tão polêmicos, né? Surtiu, assim, tanto efeito, de tanta repercussão em tantos lugares, né? O que te inspirou para isso? Olha só, quando a gente resolveu fazer passado, presente e futuro, era claro assim, que a gente queria fazer uma reflexão, né? Mas é muito importante. Quem assistiu os 3 encontros percebeu claramente, nós estamos diante de um mercado que é inquieto, é um mercado muito dinâmico, é um mercado que ele está o tempo todo em ebulição, e isso não é agora. Claro que agora, com a pandemia, nós estamos numa situação muito atípica, né? Mas quando você olha lá atrás, 5, 6, 8, 10 anos atrás, é um mercado de muita mudança, é um mercado que está se tornando cada vez mais competitivo. E o objetivo era fazer com que o proprietário ficasse o tempo todo observando o que acontece no mercado, a dinâmica do mercado e o que acontece com ele, o que acontece com a loja dele. Quem conseguiu fazer esse paralelo o tempo todo. Então, olha só, se o mercado muda muito, se o mercado é dinâmico, se o mercado é desafiador, e a minha loja não muda, e a minha loja está sempre do mesmo jeito, a minha loja está sempre com a mesma pegada, né? E ainda tem mais uma outra reflexão que a gente trouxe, que eu quero reforçar aqui, a minha loja é a minha cabeça. Então, a loja é a cabeça do proprietário. Então, você sabe, Rogério, quanto o nosso cuidado que nós temos em trabalhar o proprietário, né? Uma empresa que propõe mudança para os funcionários, sem propor mudança para os proprietários, primeiro, como fundamentação, né? Olha, na pirâmide o proprietário está lá em cima, mas isso é um fundamento do negócio, entendeu? Então, a jornada foi muito interessante porque o proprietário ele pôde observar a dinâmica do mercado e ele pôde observar também, caramba, o mercado está numa pegada muito violenta, muito forte, e eu, né? E eu aqui, e o que eu estou fazendo? Então, quando a gente teve vários insights assim que convidava a pessoa a observar o mercado lá fora, e olha só, e a loja é um organismo vivo que age e reage. Então, quando o proprietário está antenado a isso, ele está ligado a isso, ele está acompanhando e ele pode até reagir, ele pode até agir, né? Ele pode até Sim. agir sendo protagonista, não só da loja, mas do ambiente. Agora, quando ele não está muito ligado a isso, ele está o tempo todo só reagindo. Aí, meu amigo, aí o tempo todo ele está correndo atrás, é como se ele fosse vítima. É como o sujeito que está na praia está o tempo todo se defendendo da maré, mas ele não pega prancha, ele não surfa, ele não se diverte, ele está o tempo todo na defensiva. Então, essa jornada foi muito especial e eu estou muito, muito surpreso, porque terminou a jornada e continua, os vídeos estão bombando, né? Muita reflexão e muita gente também conversando com a gente sobre isso. Então, eu recomendo, e quem não assistiu deveria, porque ali tem muito material, muito conhecimento de anos que a gente dedicou, como se fosse um presente, né, para que haja mais reflexão, para que haja mais qualidade nas farmácias brasileiras, na gestão, né? É verdade. Você falou de estar correndo atrás, né? É literalmente correndo atrás, não correndo na frente, né, Gilson? Sempre na reativa, né? Exatamente. Muito bem.
No dia 29, Gilson, né, foi o segundo dia da jornada, foi um dia bem especial, né? A repercussão foi grande, muitos comentários e tal. Queria que você comentasse um pouquinho, né, do dia 29 especificamente, onde foi falado sobre o associativismo, as franquias e tal, né? Você mostrou a canetinha azul, a vermelha e tal. Uns acharam que você estava falando de time de futebol, Gilson, mas não é nada disso, né, meu amigo? Não tem nada a ver com bola, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui tá. Tá do time de futebol, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente falou bastante sobre associativismo e ficou muito claro, né? Aquelas empresas que se importam, aquelas entidades que se importam com as suas lojas, né? E ficou muito claro também aquelas entidades que não se importam com as suas lojas. Então, esse capítulo é um capítulo muito especial, sabe? É claro que tem gente que se importa, tem gente que está aí na luta, são empresas que cresceram menos, porque elas estavam focadas em atender as necessidades, as demandas dos seus lojistas. É difícil fazer isso, viu, Rogério? E tem aqueles que estavam bombando no marketing para alcançar mais lojas, né? Uma quantidade gigantesca de lojas, agora estão indo para outros estados. Então, existe uma diferença gigantesca aqui. O que a gente queria fazer aí era provocar reflexão. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, né? Estamos, por exemplo, quem está nesse ambiente aqui está orgulhoso, está feliz, porque até alguém está levantando também isso, né? E quem está aqui vai ter que rever, porque o lojista que está nesse ambiente, numa entidade que não dá muita importância para a loja, esse lojista vai pensar, e se ele for competitivo, ele vai perceber que ele está perdendo tempo ali. Então, nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade da gestão das farmácias do Brasil, né? Ali foi de propósito. Existe um contingente muito grande de pessoas mobilizadas, né? Entrando, saindo, querendo fazer mudanças, e é muito importante que as pessoas façam reflexão sobre as mudanças. Nós não podemos, nesse mundo de velocidade, de aceleração, as pessoas precisam ter discernimento, conhecimento para tocar suas vidas, né? A gente sempre fala aqui, minha farmácia, minha vida. Sua farmácia não é só a sua farmácia que está em jogo, é sua vida, sua família. Então, toda reflexão é importante para você seguir em frente a sua jornada, fazer um trabalho diferenciado, para você também ser feliz aqui, né? Então, essa contribuição que a gente trouxe. Olha, o tema do associativismo me surpreende lá, porque o volume de pessoas também fazendo perguntas é muito intenso. Eu acho que nós vamos provocar, nós estamos contribuindo aí para reflexões, né? Vai haver mudanças, vai ter gente que vai buscar uma expectativa, vai ter pessoas, proprietários, que vão buscar uma alternativa diferente, uma alternativa melhor. O que não pode é ele ficar ali numa entidade que não apoia, que não dá suporte, que não ajuda. Isso aí seria o time dos perdedores, né? Nós teremos, eu acho, nós teremos vencedores e perdedores. E esse processo já está em plena evolução. Quem quiser assistir a live, é muito claro isso lá. Especialmente no segundo dia, né, na de número 2, que a gente falou mais do associativismo, de franquias e assim por diante. É verdade. Quando você fala desse tema, Jesus, fica muito claro, né, que hoje, mais do que nunca, né, as entidades e as lojas, elas precisam estar com interesses alinhados, né? Se o interesse de um ou outro se sobrepõe, né, a relação vai ficar ruim, né? Isso não vai ter muito futuro, vai acabar desgastando para um ou para outro, né? Olha, se o interesse estiver alinhado, aí você tem os vetores se somam. Quando os interesses estão opostos, todo esforço pode ser nulo. E, meu amigo, cabo de guerra, né? O esforço nulo da loja me dá dó. Quando você tem dois vetores, cada um para o seu lado, cada um dando o máximo de si, você tem esforços nulos, né? Isso é um princípio de engenharia. Então, assim, aí quem vai sofrer mais, quem que é? A entidade um dia pode acabar e tal, mas quem vai sofrer mais é o empreendedor que estava lá e que até apostou os seus sonhos, né? E não teve o suporte, o apoio que precisava ter. Então, é muito importante isso. Mas a gente está provocando reflexão, e isso já me deixa muito feliz, muito tranquilo.
É verdade. Justo nessa linha da questão de associativismo e franquia, veio uma. Desculpe, mas eu não estou conseguindo ouvir o Rogério. Travou. Eu não tenho a menor ideia do que ele deve estar querendo perguntar. Alguma pergunta, né, que deve ter aparecido aí e tal. Desculpa, Rogério, mas travou, você vai ter que repetir. Tá travando a tua internet. Eu não ouvi direito. Oi, Gilson. Desculpa, Rogério, você vai ter que refazer a pergunta porque a tua internet não está boa. Por favor, você vai ter que refazer a pergunta, eu não entendi. Ok, vou refazer. Veio uma pergunta bem simples, mas muito pertinente em relação a associativismo e franquia, né? A pergunta foi o seguinte: tem uma loja pequena, independente. Vale a pena, no momento atual, eu entrar numa franquia ou numa associação? Pergunta bem simples, né? Mas que dá bastante repercussão e explicação, né, Gilson? Olha só, primeiro, nenhuma entidade faz pelo lojista o que é atribuição dele fazer. Né? Nenhuma entidade no mundo dá licença que a gente vai entrar aqui para administrar por você. Então, tem muitas tarefas, tem muitas atribuições que são do proprietário. Isso é intransferível, né? Então, quando a gente fala muito aqui do protagonismo, de um PDV inteligente e tal, isso é o fundamental. Então, nenhuma entidade salva. E essa reflexão que a gente fez foi no sentido de, olha, você sabe quantas pessoas estão conosco e estão em várias entidades, né? A maioria até está em entidade desse tipo aqui, né? Tem alguém também que está em entidade desse tipo aqui, porque ele percebeu que a entidade não está nem aí, e ele estava querendo buscar ajuda. Então, essa variável do proprietário é uma variável fundamental. Se ele tiver, até mesmo aqui, ó, se a entidade fizer tudo por ele, mas ele não faz a parte dele, é por isso que eu digo que são tarefas complementares, né? Nenhuma entidade vai fazer por ele aquilo que ele precisa fazer. Então, esse pessoal aqui, por exemplo, essas entidades aqui, eles são até meio chatos, né? Lembrando o tempo todo o lojista das suas atribuições, o quanto é importante que ele faça as tarefas que cabem a ele fazer. Então, a pergunta é muito clara, né? Nenhuma entidade faz por ele o que ele precisa fazer. E a gente também, nessa reflexão, a gente acabou ajudando para que ele também tenha mais lucidez para escolher a entidade. Né? Se ele chegar à conclusão que ele quer entrar numa entidade, ele vai poder escolher e assim por diante. Muito bem. Gilson, você falou sobre um gráfico, né, de linearidade, né, e de exponencialidade e comentou que nesse momento é um momento onde tem muita informação, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão desse bombardeio de informação, né, desse gráfico de exponencialidade. Dá um reforço sobre isso. Olha só, isso aí é muito importante, porque a gente viu esse gráfico agora com o Covid, né? Então, esse gráfico ali é o gráfico é uma reflexão do mercado. É uma reflexão do que acontece no mercado. O mercado está a nos desafiar há muitos anos. Há muitos anos. E agora, como você percebeu ali, nós estamos provavelmente no começo da curva, onde ele sai daquela linearidade e vai para o exponencial, e cada vez mais vai ser mais difícil entender as coisas e tal. Então, aí que está a questão, né? Aquele gráfico é um gráfico do mercado como um todo, muito influenciado pela tecnologia. Lembra que eu falei as TICs, né? Tecnologia, informação e comunicação. Então, agora você vê o mercado naquela vibe toda, e aí, de novo, comparando com a loja, né? A loja precisa, você percebe o mercado naquela velocidade inteira e aí a loja não acontece nada. A loja não se transforma. E a loja, né? Mas a letargia da loja tem tudo a ver com a letargia que ocorre na mente do proprietário. E aí, se a entidade for mais letárgica, aí é o caos.
Então, o gráfico ali foi para dizer o seguinte: olha, o mercado está assim, homem de Deus, mulher de Deus, fique muito ligado, fique atento, porque a loja, ela age e reage com o mercado. Quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente gosta de trabalhar para que o proprietário tenha conhecimento, seja protagonista, e ele haja, e ele seja um agente provocador. Não só alguém que fica o tempo todo reagindo, né? Reagindo o tempo todo, tentando se defender o tempo todo. Então, a pegada é essa, é passar mais informação para que o proprietário faça uma correlação entre ele, a sua empresa e o mercado. E o mercado está muito dinâmico, cada vez mais. É verdade, Chilson. Tem uma fala, né, sua, que diz assim: mercado é mercado, né? É o único planejador que não erra, né? Explica pra gente, Gilson, por que o mercado é o único planejador que não erra, né? O que está por trás disso? Então, o mercado. Essa frase é muito interessante porque o mercado é o mercado, ele tem as suas variáveis que impactam, né? Tem as suas variáveis demográficas, econômicas, sociais, isso vai impactando. Então, quando a gente não estuda nada disso, e a gente fica à mercê. Então, o mercado é o único planejador que não erra. O mercado é o mercado. Cabe a nós ficarmos o tempo todo ligados para tentar fazer uma leitura o mais correta possível do que acontece no mercado, do que acontece ao redor da nossa empresa, o que acontece dentro da nossa empresa, né? Eu tenho reflexões antigas que eu digo assim: qual é a maneira mais adequada para você olhar a sua empresa, de dentro para fora ou de fora para dentro? E o ideal é de fora para dentro. Você enxerga o mercado e olha para a tua loja. E aí você percebe se a tua loja corresponde, se ela sobrevive, ou se ela vai ser agressiva, se ela vai ser vítima, ou se ela vai ser protagonista. É muito importante, né? Senão você fica ali ensimesmado, não sabe o que está acontecendo à sua volta, e aí, de repente, que tiro foi esse? Aí é muito importante essa reflexão, sabe? Muitíssimo importante. Gilson, você sempre fala, quando você fala do mercado, você costuma falar também, né, do proprietário, né? Na jornada, né, você fez até uma correlação entre o mercado e o proprietário, né? Dá uma explicada um pouco mais, né? Teve questionamento sobre isso, né? O pessoal quer entender mais a importância dessa relação do dono, do papel do dono, desse protagonismo que ele tem que ter em relação ao mercado e o que está acontecendo hoje. Se ele não for impactado, nada vai acontecer, né? Se o proprietário não tiver lucidez, não tiver expertise para entender o que está acontecendo, nada vai acontecer na sua loja. Então, não vai mudar nada na farmácia dele, né? Agora, você imagina, um mundo que está em ebulição e aí não acontece nada. Essas mudanças já não são de hoje, são mudanças antigas, né? Então, essas mudanças não são só para ele se defender, mas para que ele possa também atacar, para que ele possa também tirar oportunidade. Aliás, poucas pessoas entendem isso. A gente, quando fala que o proprietário tem que ficar antenado, ele é a cabeça da empresa, ele vai definir os destinos da empresa, né? Não é só para ele se defender, é para ele também usufruir das oportunidades. Quem estuda o mercado brasileiro, nós temos um PIB aí que vive se arrastando, mas o mercado brasileiro de medicamentos vem crescendo muito, há muito tempo. Mesmo na pandemia vai ser assim. Então, tem muita oportunidade, né? Então, essa oportunidade, a minha luta para que seja para todos, né? Até mesmo o independente também, para que ele possa usufruir, para que não seja só para as grandes redes, para as grandes instituições, entendeu? É interessante que essas oportunidades sejam democráticas, mas se ele não estiver ligado, antenado, aí ele perde o bonde e aí ele não usufrui. Então, tem forte correlação, sim, com o proprietário, com a mentalidade dele. Olha, lembra daquela lâmina onde fala do mercado, e aí, para ser competitivo, tem que ter empresa competitiva, gestão competitiva, e aí, por último, mentalidade competitiva. E aí, para isso a pessoa precisa ser treinada, precisa ser orientada, essa é a pegada, essa é a essência do trabalho que a gente está fazendo. Se ele não tiver essa esperteza e expertise também, né? Conhecer mais do seu negócio, então ele vai ser facilmente dominado.
Então, ou ele se aprofunda e conhece mais do seu negócio, tem mais domínio, ou alguém vai fazer isso por ele. E aí ele perde a empresa. Então, quantas vezes eu já falei que a gente tem uma taxa de mortalidade aí de 7 mil farmácias por ano, né? Tem outras, tem mais outros, 7, 8 mil que vêm. Mas aqueles que quebram, eles traumatizam e não voltam mais, entendeu? Nós temos um turnover bastante elevado aí. E é muito importante. A vida útil de uma farmácia no Brasil é muito baixa. Pelas minhas contas, a cada 5, 6 anos, a média é 5, 6 anos. Tem gente que morre muito mais cedo, entendeu? Em geral, é muito, muito, muito por falta de conhecimento e é mais conhecimento de gestão. Muito bem. Gilson, veio uma pergunta aqui do Gerardo, está bem interessante, né? E você falou sobre PIB, e ele comenta justamente sobre isso, né? Gilson, o varejo farmacêutico é o setor da economia que vem há anos com crescimento bem acima do PIB. O que você acha sobre a expansão das lojas? Então, o varejo farmacêutico é quase como se fosse uma das locomotivas do Brasil, entendeu? Então, expandir a loja é importante para a loja tirar proveito, né? Então, olha que interessante. Se o mercado cresce 10% ao ano e você não cresce 10%, significa que alguém cresceu e você ficou para trás. Então, é muito a expansão da tua loja, por isso que eu tenho aquela luta, né? Transforma a tua loja numa loja modelo, depois multiplica o modelo, para você usufruir dessa expansão do mercado. Então, nos últimos anos, o PIB tem crescido míseros 1%, 2%, mas o mercado vem crescendo a uma taxa muito alta, né? Eu não tenho essa informação de cabeça aqui agora. Então, a expansão é fundamental para você tirar proveito. Então, tem todas as variáveis demográficas, né? Tem muito mais gente que está, a população mais velha está cada vez maior no Brasil. Você tem vários dados que estão aí para quem quiser estudar, quem quiser pesquisar. Então, as oportunidades estão aí. E olha que interessante. A Peter Drucker dizia, melhor consultor do mundo, as oportunidades estão no mercado. A pergunta de Gerardo é muito importante. Se você não crescer, você não usufrui das oportunidades que estão no mercado, né? Então, quando você começa a crescer, começa a expandir, você está levando a tua marca para mais pessoas, vai impactar outras pessoas, você está crescendo e usufruindo do mercado. Se o proprietário não tiver expertise para aproveitar isso, aí o crescimento fica só para os outros. Aí começa a minha indignação, né? Nós temos várias pessoas que conhecem o nosso trabalho há tempo, que a gente orienta, que estão aproveitando, sim. Muitos, como eu já falei aqui em algumas lives, muitos compram lojas quebradas e transformam essa loja em curtíssimo espaço de tempo. É muito interessante a pergunta dele, viu? É muito interessante. Sim, é verdade. Gilson, mudando um pouquinho de assunto, né? Existe muitas ofertas de planilhas no mercado, né? Pacotes de planilhas, cursos que vêm planilhas, etc, etc. Fica muito claro na tua fala, né, a tua preocupação e até uma indignação, né, com esse modelo que você chama até de teleguiado por planilhas, né? Muito. Explica um pouco para o pessoal, né, essa questão, os perigos e o porquê que você se preocupa, né, com relação a essa questão das planilhas, né? Olha só, não se aprende com planilhas de dados. É muito difícil. Na nossa live lá, eu fiz a cadeia de valor do conhecimento. Começa com dados. O que é dado? Dado está cheio de dados aí. Processamento de dados. Informação já é dado mais significado. Então, esse pedaço da nossa apresentação, Rogério, esse pedaço da nossa apresentação, nós vamos fazer alguns drops, vamos espalhar aí pelo pessoal. Não se aprende com planilha. Quando você tem conhecimento, aí você já começa a fazer conexão, você já começa a entender o todo, as partes e o todo. Agora, planilha de dados, olha, trabalhar com planilhas do jeito que o pessoal vem trabalhando aí, é como um sujeito que acha um exame de uma pessoa, ele acha exames de uma pessoa na rua e ele vai querer ficar parecido, vai querer que ele fique parecido com aqueles exames. É muito complexo isso, né? Ele tem a característica dele, o DNA dele. Então, você acha na rua os exames e acha bacana. E agora,
Então, mas esse exame é a média, Gilson. Olha, a mediana, ela é muito enganadora. Às vezes a mediana é burra, né? Eu tinha um amigo meu que era consultor, que ele dizia assim, o sujeito morreu, mas como que morreu? Mediram a temperatura dele, estava com 36 graus e meio. Aí o meu amigo dizia assim, mas a cabeça estava no freezer, -30, e o pé estava no forno com 200 graus. Caramba, a cabeça no freezer com -30 e o pé com 200, o cara está morto. Mas ali no meio está dando 36,5, está na mediana. Né? Outra coisa interessante, por exemplo, mas como é que a criança morreu num rio cuja profundidade média era 30 centímetros? Como pode ter morrido? Uma criança de 8 anos morreu num rio com a profundidade média de 30 centímetros. Mas lá onde ele morreu, a profundidade era de 3 metros. Então, olha, essas medianas, elas provocam mais confusão. Essas planilhas, elas provocam muito mais confusão mental, atrapalham muito, né? E outra coisa muito importante é que daí fica todo mundo assim, esse mercado, ele é um mercado em transformação. Aí você fica todo mundo ali cartesianamente, assim, olhando. E olha, e os indicadores, meu amigo, os indicadores todo mundo tem. Hoje em dia todo mundo tem indicadores. Agora, nós somos um pouco mais profundos, né? A gente fala muito da cultura de indicadores. Mas olha só, sobre essa questão das planilhas, né? As planilhas são estáticas. Nós vivemos um mundo que está. A palavra de ordem é transformação. O mundo está se transformando, mostramos isso. A realidade está se transformando. Então, a pessoa precisa também fazer uma gestão onde ele, protagonista, inteligente, vai transformando a sua empresa. Olha que interessante, esse negócio do DNA, da digital, especificidade. Cada loja é uma loja. Então, é a tua loja, os teus indicadores, a tua realidade, o teu estágio atual. Atenção, o teu estágio atual vai mudando. Então, é tudo transformação. A transformação que eu mostrei no mercado, ela precisa também acontecer na loja. Aí, se o sujeito seguia por planilha, daqui a pouco ele não sabe mais como é que funciona. E aí mudou agora. E agora? Agora espera pela próxima live, de alguém que vai falar na próxima live. Ele tem que ter inteligência para entender isso e ele saber o que fazer. Né? Eu comentei na live que eu nunca mostrei uma planilha sem mostrar a fundamentação. Aliás, os nossos clientes, eles muitas vezes criam as planilhas, porque daí, aí sim, aí é um trabalho de fundamentação, é um trabalho muito interessante. Né? Agora, e o mundo da planilha é um mundo cartesiano, assim, fica todo mundo assim, e isso não coincide com a realidade de uma loja. É por isso que a gente fala que a loja precisa estar em transformação. O proprietário, os indicadores, os funcionários, a gestão, é assim. E na medida que a loja vai aumentando, que a empresa vai aumentando, vai mudando, o protagonismo do dono vai mudando e assim por diante. Né? Quem teve o prazer de pegar uma loja com prejuízo, e aí daqui a pouco a loja está com lucro, ticket médio alto, venda agregada, CMV muito baixo, esse viu transformação. Agora, se ele ficasse se guiando por planilhas, né, isso aí é só confusão mental na realidade. Tem muita consciência disso, plena disso. Tem muita consciência porque você está lidando ali com aquela informação, não é nem informação, é dados às vezes. Né? Você não está lidando com conhecimento. É verdade. Ô, Chilson, a gente acaba falando sobre a questão de indicadores e cultura de indicadores, né? Uma coisa é indicadores, a outra coisa que é bem diferente é a cultura do indicador, né? Fala um pouquinho para nós sobre essa questão da cultura do indicador e do indicador. Olha, isso é uma das coisas mais fundamentais que tem. Né? Os indicadores, hoje todo mundo tem. Os indicadores é como se você estivesse olhando a fruta, ou como você estivesse olhando as folhas da árvore. Né? Quando você não gosta, tá bom, todo mundo tem indicadores. Aí a pergunta que eu sempre faço é, tá bom, mas e quando os indicadores são muito ruins? O que fazer? Né? Aí você tem que ter a cultura. Para você mudar
o fruto, você tem que mudar a cultura, você tem que mexer com a raiz, você tem que mexer com a cultura, você tem que mexer com a terra, você tem que ter mais preparo para mudar o fruto lá em cima. Então, você não muda o fruto pulindo o fruto, não, você tem que mudar na essência do negócio. Então, a diferença, meu amigo, quando você trabalha a cultura, então está havendo inteligência, está havendo compreensão plena do que está acontecendo. Caramba, aconteceu isso, tá bom. O que eu vou ter que fazer? Quais são as mudanças que a gente vai ter que fazer? Quais são as ferramentas que está faltando para a gente e tal? E aí, o que mais me incomoda também é que a turma das planilhas, eles vendem a planilha como se fosse uma solução, né? E aí, uma coisa mágica, assim, quando eu digo do teleguiado. Então, existe muito pouca reflexão do proprietário. Proprietário de farmácia pequena é que nem no mar. No mar tem peixe grande, tem peixe pequeno. Agora, o peixe grande até pode dar umas cochiladas, né? Mas o pequeno, se ele cochilar muito, o pequeno tem que ser antenado. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, as pessoas me chamaram, Gils, aquela sacada dos cardumes foi interessante. Isso foi algo que eu estudei há mais de 10 anos atrás, né? Então, a inteligência dos cardumes, né, Gils? A loja tem que ter inteligência própria. A loja tem que ter inteligência. E não é teleguiado, tem que ter um mínimo de inteligência. E é aí que a gente trabalha, né? É aí que a gente sempre trabalhou. Olha, às vezes eu chegava numa empresa que não tinha indicadores. Você não tem indicadores nenhum, mas a gente está precisando de ajuda. Então, eu já sabia o que fazer. A gente sabia quais são as categorias que ele vai precisar trabalhar e que vai melhorar. Então, mesmo que ele não tivesse indicadores, a gente começava a criar do zero, né? Não tinha um DRE rebuscado, mas começava. E aí ele começa a entender já e começa a transformar. É bem interessante isso. Então, sem a cultura, você não tem compreensão do que precisa ser feito, né? Então, todo mundo... Uma vez um proprietário de farmácia em São Paulo falou assim, rapaz, eu fiz o meu sistema é meu, é tudo meu aqui, eu que criei o meu sistema. Não tem um número que você fale que eu também não conheça, um indicador que você fale que eu não conheço. Agora, me contaram que você sabe melhorar os números, mudar os números quando eles estão ruins. E é exatamente isso que a gente faz quando traz essa cultura de indicadores. Aí você começa a entender melhor os números e começa a entender melhor a própria empresa e assim por diante, né? Gilson, tinha vindo uma pergunta no começo, né, e tem a ver com esse tema que nós estamos falando agora, da questão da cultura de indicadores, do DRE, né? A pergunta foi assim, como refletir o lucro, né, do DRE, né, na conta bancária, né? Acho que está querendo dizer aí da questão do fluxo de caixa, necessidade de capital de giro, né? Provavelmente ele tem lucro e não está vendo a cor da grana, né, a cor do dinheiro. Isso, muito interessante isso aí que ele está perguntando, né? O mundo inteiro verifica saúde financeira analisando o DRE e analisando necessidade de capital de giro. Demonstrativo de resultado e necessidade de capital de giro. Ele pode ter um bom resultado ali no DRE, mas ele não vê a cor do dinheiro. Eu tenho um vídeo de 3 minutos aí que está no YouTube há mais de 15 anos, onde eu falo sobre isso, né? O proprietário diz assim, caramba, devia sobrar 5 mil e eu não estou vendo a cor do dinheiro, né? Então, aí, teoricamente, pelo DRE, deveria dar resultado, mas ele não vê a cor do dinheiro, aí é necessidade de capital de giro. Ele pode estar se perdendo nos prazos, na rotação dos estoques e assim por diante. Agora, olha que interessante, no Brasil, o Canal Farma não analisa DRE e necessidade de capital de giro. Tem outras empresas de consultoria que usaram os outros nomes que não condiz, né? Então, essa é a forma universal de você analisar a saúde financeira. DRE, demonstrativo de resultado, e necessidade de capital de giro. Aí, com esses dois, você chega no ROI, no retorno sobre o investimento. Ou seja, eu tenho um retorno que o DRE dá, mas quanto de investimento que eu preciso fazer? Olha que interessante. Tudo isso, Rogério, a gente sempre ensinou as pessoas a fazerem, a calcular, a fazer sem nenhum sistema, sem vincular nada. A gente ensina as pessoas com as informações que eles têm. Aí é a cultura, né? A gente sempre ensinou isso, a cultura dos indicadores e tal,
Quantas empresas a gente já orientou no Brasil sem precisar de nenhum sistema, absolutamente nada sobre isso? Então, mas a pergunta dele é muito interessante, porque às vezes ele tem resultado, aparentemente está tendo resultado, mas e cadê o dinheiro? Eu não estou vendo o dinheiro, né? E não é só fazer acompanhamento de saldo bancário. Olha que interessante, eu falei isso na live. Quando a empresa dá prejuízo, ele pode ter o indicador que for. Se ele não ir lá e não transformar, mas agora tem um aplicativo aqui que mostra tudo, está mostrando prejuízo. Mas tem um outro que mostra e dá sirene. Está mostrando e tem uma sirene gritando, dizendo tem prejuízo. Precisa de inteligência, de análise mais profunda. Por quê? O que aconteceu e tal. É aquelas investigações, né? Aquele processo de análise das causas, a raiz do problema. Ele não gosta dos indicadores, são os frutos. Ele precisa analisar a raiz, ele precisa mexer na cultura. Então, a gente sempre fez isso, né? Esse trabalho da cultura, a gente sempre fez isso sem sistema, sem nada, mostrando para as pessoas como é que você tem o melhor do resultado em curto espaço de tempo, mas tendo a compreensão completa. Agora, você imagina se tem um sistema, aí a pessoa nem sabe direito, aperta uns botões ali, tem um número, ela tem um número. Mas o fato, às vezes ele tem um número, mas o número não é bom. Aí começa o problema. Quantas pessoas já vieram para a gente dizendo, olha, eu já fiz o curso tal de fulano 3, 4 vezes e não consegui. Mas isso tem muito a ver com as planilhas teleguiadas, sem a reflexão mais profunda do que tem que fazer, do diagnóstico e assim por diante, né? É muito importante isso, sabe? É verdade, isso. E tão importante quanto entender, né, o número, conhecer, saber, né, é ter a ferramenta, ter o método para poder transformar o número. Se o número não for bom, Jus, o que é que se faz? Tem que ter metodologia para transformar, né? Aí tem muita gente que daí o número não é bom, daí ele faz outro curso, vai de novo teleguiado. Enquanto ele não tiver um conhecimento mais profundo para diagnosticar, ou ele não desenvolver, ou ele aplicar um método que seja mais assertivo, né? Que seja um processo mais assertivo, enquanto ele não fizer isso, o número vai estar lá. E olha que interessante, às vezes ele pode ter todos os números. Tem gente que às vezes tem tudo. Caramba, aperta um botão aqui, aparece tudo. E tudo está ruim. Aí que está o problema, entendeu? E o proprietário, já como ele tem tanta dificuldade e tal, a gente vem orientando para que ele tenha o mínimo de raciocínio, né? Para ele poder, afinal de contas, é a sua empresa. É a sua empresa. Senão ele pega um GPS equivocado, como acontece lá no Rio de Janeiro, e aí daqui a pouco ele está no meio da favela e ele está numa situação crítica. Ele precisa ter discernimento, conhecimento, isso é fundamental, né? Então, esse conhecimento transforma, conhecimento para o proprietário, que transforma a realidade da empresa dele e assim por diante. É fundamento isso é fundamental. É verdade. Gilson, uma outra pergunta. Sim. Quando você falou disso, né, no último dia, choveu de perguntas, de comentários, as pessoas querendo entender, querendo saber, será que existe, será que não existe, do que é que o Justo está falando? Conta para nós o que é essa tal dessa Arapuca 4.0. O pessoal ficou muito curioso. Então, eu quando falei sobre a Arapuca 4.0, eu estava querendo falar de armadilha, né? Estava querendo falar de armadilha e eu até comecei dizendo, olha, eu não quero acreditar que isso aconteça, não quero acreditar que isso exista no mercado. E aí veio a surpresa, um monte de gente se manifestando. Não, tem, porque eu já fui vítima disso, eu já entrei, eu já fiz curso, eu já, né? Isso me deixou bastante incomodado, sabe? Muito incomodado. Então, quando que é a Arapuca, que a gente está querendo dizer, é o seguinte, a pessoa, ela é a armadilha. Cara, qual é a característica da armadilha? Que bacana! Olha só, que legal, vou me dar bem, vai ser bom e tal. É atrativo, né, Gilson?
É atrativo, né? A pessoa se entrega sem ressalvas, né? E aí, daqui a pouco, e aí? Mas aí não resolveu e tal, e agora, né? Então, olha só, a pessoa, não, o sistema é de graça, não precisa nada. Aí depois, né? Depois vai vender curso, vai vender isso, aquilo, com base no sistema que era de graça, e aí a pessoa fica amarrada. Eu deixei muito claro, é laço ou é nó? Meu amigo, me dói, me dá dor, assim, me dá vontade de chorar. Saber que um proprietário de farmácia que tem dificuldades, né? Pequena, média empresa, tem dificuldades, ele foi atraído por um negócio de marketing absurdamente evoluído, né? Vem aqui, busca, vai para lá e tal, não tem vaga, mas a gente vai ver se consegue arrumar mais uma vaga aí e tal. Mas, homem de Deus, aí depois caiu a ficha para mim. Quando as pessoas vieram dizer assim, claro que tem armadilha, está cheio de armadilha. Então, meu amigo, a vida inteira a gente orientou proprietários de farmácia sem software, sem nada. É laço puro. Laço, quando você não quer, você puxa a ponta e solta, e Deus abençoa. Cada um vai para o seu lado, entendeu? Agora, quando eu digo o que é a armadilha? A pessoa entra, e aí. Só que eu expliquei no detalhe lá, né? Eu expliquei no detalhe. Você imagina, a pessoa entra, ela não sabe nada da parte de gestão, absolutamente nada. A maioria das informações estão lá no software de raiz, né? Claro, aí o sujeito começa a fazer perguntas sobre gestão, o proprietário não entende, porque não estudou aquele assunto, né? Não entende. Mas aí a empresa passa a ideia de que é o teu software, então, é o teu software não funciona. O nosso você vai ter todas as respostas. Mas o nosso, as informações de origem estão todas no software de raiz. Então, por exemplo, assim, a pessoa, o que mais me fica indignado é o seguinte: se a pessoa precisar de, um exemplo, de 40 horas para estudar o software da empresa X, que é campeã nas soluções, eu acho que com 30 horas ele estudaria o software de raiz e estaria louco de bom. O software de raiz já está tudo conectado, não precisa usar planilha, não precisa de um monte de API, não sei o que, já está tudo lá. Então, com menos horas, ele estudaria o software de raiz, ficaria campeão. É isso que a gente sempre fez. E é isso que a gente vai fazer, né? É isso que a gente sempre fez e a gente vai fazer. Ajudar ele a entender o software de raiz, aprofundar no software de raiz, ser campeão aí, e quando ele achar que ele não quer mais, olha, laço. Caso contrário, é nó, né? Caso contrário, é um nó. Assim, quando isso ficou muito claro para mim, a minha ficou claro, mais claro agora, depois da live, o pessoal começou a trazer detalhes, começou a dar informação, detalhe, nome, endereço, caramba. Aí, né, me dá tristeza até, porque são empresas que se entregam. E aí o pessoal vê, justo, tem gente que já fez o curso 8 vezes. Claro, 8 vezes. Você ficar com planilha teleguiada, sem profundas reflexões, tem pena dessa pessoa. Meu Deus, então aí tem uma dose. E como tem uma dose profunda de marketing, tem uma dose de maldade aí, gente. Sabe? Maldade disfarçada com muito empenho, etc, etc. Empenho é o que a gente está fazendo aqui, é o mais difícil. A gente está fazendo um trabalho, levando reflexão, levando a verdade. É muito mais fácil você idealizar um plano de marketing assim, mirabolante e tal, né? Onde idealiza um plano e as pessoas vão meio teleguiadas. Mas, assim, a verdade é filha do tempo. A verdade é filha do tempo. O tempo vai dizer né, quais são as empresas que realmente transformam e quais são as que não transformam. Esse assunto é muito importante. E sobre esse tema, Rogério, eu vou te dizer assim, depois dessas 3 lives que a gente fez, que vai estar no YouTube, e agora a gente vai fazer pedaços também para divulgar isso amplamente. Depois disso, eu vou te dizer com toda a sinceridade da minha alma, eu estou muito mais tranquilo.
muito mais tranquilo, né? Se alguém quiser cair na arapuca, cair na armadilha, agora eu sei que existem, porque estão dizendo que existem, estão provando que existem. Então, o que a gente está fazendo é trazer essa reflexão, trazer essa orientação, trazer um pouco mais de luz, né? Sim. Porque, assim, sinceramente, me dá tristeza, né? Olha, Me dá Gilson, tristeza. sim. Sim. Tem pergunta aqui, tem uma afirmação aqui do Rossini. Está dizendo assim, ó, eles vendem um treinamento do seu sistema, sendo que o sistema, né, ele deve estar falando do sistema raiz, tem treinamento pela metade do preço. Quer dizer, o sistema da Arapuca cobra, mas na verdade o sistema raiz tem treinamento mais em conta, mais barato. Então, olha, isso é informação que nem a gente sabe, né? Agora eu vou entrar em contato com essas empresas de sistema raiz, quero trocar ideia com eles, porque aí não é eu que estou dizendo, né? É cliente que está dizendo isso, né? Então, assim, o Super Coelho que eu citei lá, eu nunca vou fazer aquilo. Isso não tá na minha índole. Isso não faz parte da nossa forma de atuar. A gente nunca fez isso, né? O que eu quis ali é dizer o seguinte: se isso existir, aí é o Arapuca, né? Aí é o Arapuca. Até teve uma pessoa que perguntou: mas então qual é a 1.0, a 2.0? Eu não quero nem saber do passado. Eu estou falando do presente agora. A gente estava o tempo todo dando consultoria, ajudando os nossos clientes. O que eu estou percebendo agora, né, é que a gente está percebendo que essas arapucas existem. E aí o sujeito fica lá, e olha só que interessante. Aí quando não é laço, é nó. E quando é nó, você não sai, você vai ter sofrimento, você não consegue sair. Aí você quer sair, mas você tem amarração. Isso chama barreira de saída. Você até deseja sair, mas de repente, e aí? E agora? E como é que eu precifico? E como é que eu faço gestão disso? E como é que eu faço gestão daquilo? Tudo aquilo já tinha no software de raiz. Assim, me dá muita tristeza, honestamente. Eu não quero saber das empresas, né? Me dá tristeza pelo proprietário que menos informado, né? Menos informado, cai numa esparrela, numa arapuca dessa, numa armadilha dessa. E eu chamei 4.0 porque, na realidade, é um BI. É um BI, né? É um BI. Eu estou entendendo isso um pouco melhor agora, né? Então, mas fica parecendo que é um sistema miraculoso. Não, é um BI que chupa tudo, é um tipo de um chupa-cabra, que fica chupando o tempo todo do software de raiz, tem que ficar fazendo planilha e API, não sei o quê. Quando se a pessoa dedicasse algumas horas para o seu software raiz, com menos horas, conseguiria entender mais e, homem de Deus, ser protagonista do seu trabalho. Assim, a parte da cultura a gente passa. A cultura de indicadores a gente passa, né? Agora, o que eu acho que não é justo, eu acho que não é honesto, eu vou dizer aqui, eu acho que não é honesto, né? É você armar uma arapuca dessa e aí a pessoa fica dependente e tal. Mas assim, estou fazendo a minha parte aqui, vai ter muita gente que vai entrar nisso, né? Afinal de contas, as empresas têm audiência e tal. Mas assim, eu durmo muito tranquilamente, tomo a minha água tranquilamente. Eu estou fazendo um trabalho assim com o mais profundo da minha honestidade, da minha. É assim que é o nosso DNA. E é assim que a gente sempre fez, sempre vai fazer, e faremos até melhor no futuro, até melhor, né? Agora, não vou. O Coelho 4.0, homem de Deus, jamais, jamais, não é nossa pegada, não. É verdade. Gilson, nós estamos indo aí para os 6 minutos finais, né? Nesse tema que nós estamos conversando, tem um comentário aqui do João Augusto, né? Muitas vezes o empresário tem um sistema que é uma Ferrari, né? Mas também está acostumado a dirigir um Fusca, quer dizer, às vezes não sabe bem, não entende bem o que tem lá, né? Muitas vezes o sistema raiz tem muita coisa boa que está lá escondidinho, você precisa aprender a usar o que tem ali disponível, né? Exatamente isso. É isso aí. É isso aí.
A gente sempre. Olha, eu tenho um amigo meu, até vou citar o nome dele aqui, Fábio, de Santa Catarina. Outro dia eu tive o cuidado, inclusive, de ligar para ele, Fábio, como é que você está? Justo, está tudo no sistema, 100%. Está hoje, não tem nada, nada, nada. Entrada, saída, tudo no sistema, conciliação bancária, tudo, 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 tudo. Eu falei, mas qual é o sistema que você tem? O meu sistema, normal, ele não usa essa palavra raiz e tal, né? E assim, o que está provado? É isso. Claro, ele dedicou as horas que tinha que dedicar para estudar aquilo, né? E tá super bem, tá a milhão por hora. Esse é um daqueles que compra a loja quebrada, tá voando baixo, assim, de maneira maravilhosa. Faz parte dessa nova legião de empresários que estão fazendo um trabalho diferenciado, eles são protagonistas, eles estão fazendo um trabalho brilhante, né? E eu parabenizo eles e parabenizo também as entidades de origem que ajudaram eles, que formaram eles. Muita gente passou pela nossa mão, por exemplo, né? Mas é assim, a pegada é essa, a pegada é usar o software de raiz, ter conhecimento profundo sobre a gestão do negócio. Meu amigo, tem tarefas que o proprietário precisa entender, né? Se você simplificar demais, aí ele fica apertando o botão e amanhã tira o botão e agora? O que faz, né? Tem gente que está perdendo 3, 4, 5 anos da sua vida e um dia vai cair a ficha, e como já está caindo para muita gente, né? Isso. Isso me dá muita tristeza. Esse é um tema. Eu até achei que não ia dar tanta repercussão, porque achei que eu ia alertar, mas agora, com esses testemunhos todos aí, a gente está percebendo que, infelizmente, está aí, né? Não é uma realidade, né, Gilson? Não era uma suposição, é real. Não né? era. Eu até achava que era, mas não era. É verdade. Gilson, nós estamos caminhando já para os 3 minutos finais, né? E só você estava falando, né, desse empresário, amigo. Esse cara entendeu, né? A questão de se criar uma loja modelo, né? E multiplicou o modelo, né? Vem crescendo. Isso é muito importante. Hoje a gente não tem mais contato, às vezes, né? O empresário pede ajuda sobre plano de expansão, alguma coisa, então a gente sempre ajuda a ir para o próximo nível, né? Mas segue o seu rumo, laço no mais alto grau, não é nó. Essa questão do nó é uma situação muito complexa, né? Muito difícil para quem fica amarrado, entendeu? Muito bem. Então, já indo para os finalmente, pessoal, quero agradecer a todos, né, pela presença, né? Quero reforçar aí o que o Gilson disse. Se vocês tiverem um tempinho, visite o nosso canal no YouTube, né? Curta, compartilhe. Esses 3 dias, né, desse evento tão especial, essa jornada que falou sobre o passado, o presente e o futuro das farmácias no Brasil, estão lá, né? Nós estamos trabalhando, né, nos drops, nós estamos trabalhando em separar os temas, né, e vamos também divulgar isso para ficar mais fácil para vocês reforçarem a mensagem, consumirem isso, mas visite o nosso canal no YouTube, tem muita informação de alto nível, né, Gisso? Relevante e também fácil de aplicar no dia a dia aí da sua empresa, da sua farmácia. Rogério, eu queria, nesse último segundo aí, eu queria dizer o seguinte, na próxima live, da próxima terça-feira, a gente vai falar sobre as características mais do Smart PDV Pharma. Nós vamos falar sobre esse nosso plano, essa nossa universidade corporativa que a gente está criando. Nós já estamos preparando isso. Você vê que não tem pressa aqui, nós vamos fazer um trabalho diferenciado, onde a pessoa que se inscrever nesse plano vai ter informação relevante, informação de alto nível, já começando com essa questão da cultura, dos indicadores, né? Então, a gente vai dar detalhes. Provavelmente, se continuar do jeito que a gente está trabalhando pesado aqui, nós poderemos dar detalhes sobre esse plano de assinaturas. Então, a pessoa não quer consultoria, não quer comprar um curso, mas ela quer participar de um plano e tal, para ir já tendo contato com os nossos materiais, com os nossos conteúdos, e a gente vai lançar isso nos próximos dias. Então, a próxima live, nós vamos oferecer detalhes sobre isso, tá bom? Eu acho que vai acabar em qualquer segundo aí, né? Sim. Então, pessoal, muito obrigado, né? Uma boa noite a todos aí.
Galera dando tchau aí pra gente, agradecendo, viu? Muito obrigado a vocês por prestigiarem, né? Então, um abraço a todos aí e uma boa noite. Nos visite lá no YouTube. Pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus. Grande abraço. Muito Tchau, obrigado. tchau. Obrigado, pessoal.